E aí, gente, beleza? Estamos aqui de novo, graças a Deus, né? Com toda a pandemia, pandemônio, tudo que está acontecendo aí, né? Uma loucura. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, pelo menos para mim, né? É uma pessoa que a vida me ensinou a admirar, a vida me proporcionou a sua amizade, o teu carinho. É o Paulo Cordeiro de Mello, tá? Uma das pessoas aí que a gente respeita muito, né? E o próprio CRC, o CFC, SESCOM, FECONTESC, FE de qualquer lugar, né? Sempre convida ele para palestrar sobre o assunto. Então, como a gente sempre tem falado, a gente faz um due diligence, né? Do nosso convidado. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação dele para vocês conhecerem quem é o Paulo Cordeiro de Mello. Marido, pai, né? E professor, e tem outras coisas mais ainda, né? E até orientador de umas pessoas de vez em quando, que entram em umas roubadas, ele também orienta, mas vamos lá. Paulo, perito judicial, economista, contador formado pela PUC, somos filhos da PUC, né, os dois, pós-graduação em avaliações periciais contábeis pela FECAP, mestrando em ciências contábeis pela FECAP, com 15 anos de experiência na área de perícia econômica financeira e contábil, tem nomeações como perito em diversas varas cíveis e anexos da Fazenda do Estado de São Paulo. É professor da Trevisan, na disciplina de perícia contábil, não podia, né? Tá de brincadeira, né? Para o curso de graduação em ciências contábeis, ministra aulas em curso de extensão em perícia contábil pela Unisescom, pelo SESCOM Grande Florianópolis, Senac São Paulo, apresenta ainda módulos sobre perícia em curso de pós-graduação e realiza palestras em diversas instituições. Vocês vão ver só, eu trouxe umas coisas aqui bacanas dele. Exerce também a função de coordenador acadêmico da Escola de Perícia e Arbitragem da Unisescom, coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Perícia Contábil da Trevisan, autor do livro Perícia Contábil pela editora Senac e do livro Perícia Contábil no novo Código do Processo Civil. E assim, comecei a olhar, aí eu fui lá, procurei, né? Perícia Contábil e Perícia Financeira, né? Assim, que beleza. Aí ele também publicou a perícia no novo Código Civil, né? Pela Trevisan. E aí eu estava vendo aqui um evento que ele participou e o pessoal fez sorteio de 5 livros, 3 livros dele, né? Depois ele fala de mim, ele fica me provocando. Depois vocês vão ver, quando é que ele entrar, ele vai fazer a provocação dele, que eu já conheço. E estão aqui, ó, dos 5 livros sorteados, 3 eram do Paulo. Aí eu fui procurar mais algumas coisas, aqui, ó, eles em eventos, né, falando sobre, deve ser sobre perícia, eu acho. Aqui também, a perícia no novo Código do Processo Civil, no CRC do Paraná. Aí, a 15ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, né? E eu tô vendo aqui, ele não mudou muita coisa não, viu, gente? Tô começando a achar que ele deve estar... Eu vou perguntar qual que é a fórmula e o segredo para ele estar assim ainda, né? Porque ele não muda, vocês vão ver já já. Aqui ele dando entrevista, né, pro blog da contabilidade, né, da TV Contábil, né, falando sobre perícia. Aqui também, ele participando, né, no portal da contabilidade na TV, né, dos eventos, lógico, o pessoal sempre chama ele para poder falar no assunto. Aqui tem uma áudio entrevista do Paulo, né, sobre perito judicial, pelo SESCOM, né, da Grande Florianópolis. E aqui também, no Ceará, né, ele falando sobre contabilidade, né, isso aqui nos eventos todos. Isso aqui é um pouquinho do que eu trouxe dele, tá, gente? Comecei a procurar mais coisas e, nossa senhora, a coisa tem muito mais. Mas eu vou parar de falar um pouco aqui e vou apresentar o nosso convidado, né? Afinal, é para isso que nós fizemos esse processo aqui. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Se apresenta aí para o povo. Ah, esqueci de falar um detalhe. O livro Compliance, como implementado a Trevisan, o prefácio do meu livro e da Roberta Volpato, que nos ajudou muito no livro, foi o do Paulo, que eu fiz questão de convidá-lo para poder fazer o prefácio desse livro, né? Vocês verem que a gente é uma pessoa que eu estimo só um pouquinho. Paulo, a câmera é sua, o microfone é seu.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente apresenta, Marcos Assi. É um prazer. A gente enorme. Não sabe que hora que as pessoas vão ver isso, né? Se é bom de dia, de tarde ou à noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, ou coloca olá, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, exatamente. É uma brincadeira aí com os eventos que têm acontecido em 2020. Tem muitos eventos acontecendo ao vivo, só que em função das agendas de programação e de horários, né, às vezes não são tão favoráveis. O professor Marcos Assi está fazendo uma iniciativa mais confortável para o desenvolvimento, no horário que a gente consegue gravar, e depois isso fica disponibilizado aí para o acesso. Eu quero agradecer imensamente ao colega, amigo, parceiro de tanto tempo, o professor Marcos Assi, pela oportunidade. O agradecimento é só meu, né? Eu que tenho que agradecer da oportunidade de estar aqui com você, uma honra. E eu vou fazer alguns comentários iniciais, né? Começando o ping-pong com o colega. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com o Marcos Assi, porque o due diligence dele é feroz, né? Ele vai e descobre coisa que nem eu sabia. Aquela foto dos livros lá, eu fui tentar lembrar aqui, aí quando você colocou a foto do evento do Paraná, foi o primeiro encontro de perícia contábil do Paraná, foi lá, eu vi por causa do livro de ética, que estava lá no meio dos cinco livros, e eu lembro que foi por causa do evento de perícia contábil. O colega Marcos Assi, ele fez aí uma apresentação muito verdadeira, e ele falou que eu não mudei. Na verdade, eu mudei. Só que como é que é? A minha depreciação foi acelerada, e aí depois ela estagnou, né? Então, já em 2013, eu tinha quase a cara que eu tenho hoje, né? Mas não que eu esteja bem, é porque eu já estava numa depreciação muito acelerada. Motivo pelo qual parece que eu não mudei tanto de 2013. E aí as fotos que você selecionou na pesquisa aí, elas são justamente de um marco histórico para mim muito importante, sabe, Marcos? Em 2013 foi o ano que eu lancei o livro Perícia Contábil pela editora Senac, a primeira edição. E até então eu estava muito voltado ao trabalho de perícia contábil, continuo, né? Comecei a trabalhar com perícia contábil em 1998. E desde aquele momento que eu dei os primeiros passos, né? Eu me envolvi muito, sou apaixonado pelo assunto. E em 2013 foi, dentre outras atividades que eu estava desenvolvendo além do trabalho do escritório, eu tive essa oportunidade muito especial de poder lançar meu primeiro livro, e pela editora Senac. E aí, durante uma temporada de passeio, era viagem de descanso mesmo, em Santa Catarina, eu pude fazer uma apresentação, um vídeo, para os amigos do Contabilidade na TV, com a Magda Batiston, o pessoal lá em Blumenau, e aquele vídeo está lá, e a gente lembra com muito carinho, porque foi minha primeira apresentação, né? Eu tenho muita crítica ao jeito que eu estava me portando lá, a gente nunca está satisfeito, mas era um momento especial, né? Um momento que eu estava com um livro fresco, recentemente lançado, tinha lançado na metade do ano, e eu estava no final do ano, aí na metade do final do ano lá, então ainda estava bastante recente a publicação. E durante esse período de 2013 até a última foto que está aí, 2019, eu realmente participei de muitos eventos, muitas atividades envolvendo a perícia contábil. Aí, nos livros, né, foi o Perícia Contábil, depois ele foi para segunda edição, em 2016. Em 2016 foi um ano que eu acho que eu não vivi. Eu sobrevivi de tanto trabalho, porque no mesmo ano foi a perícia no novo Código de Processo Civil pela editora Trevisan, e aí no apagar das luzes do ano, a perícia financeira pela editora Senac. Ele sai com a edição de 2016, mas ele é praticamente de 2017. Ele chegou nas livrarias, chegou na minha mão em 2017. Muito trabalho, muita batalha, né? O Marcos Assi sabe disso, a gente brinca um com o outro, porque eu tenho algumas referências, são 3, né? Na verdade 4, porque teve primeira e segunda edição de uma das publicações. Agora, o professor Marcos Assi, não, ele tem uma biblioteca, né? Não é nem mais referência bibliográfica.
É complicado referenciar Marcos Assi, né? É Assi, não termina nunca quando a gente fala do assunto controles internos, compliance, que auditoria, a vastidão aí de assuntos contemplados. E eu tenho a honra de poder prefaciar uma obra muito importante, né, que fala da aplicação prática, né, que foi lançado pela editora Trevisan. Eu recebi esse convite do professor Marcos Assi, fiquei realmente extasiado, muito feliz e pensando como é que eu poderia fazer a apresentação e dentro da minha pouca experiência e conhecimento, mas tudo que eu conheço do assunto, eu conheço por meio do professor Marcos Assi, lendo, acompanhando, conversando com ele. A gente consegue entender esse universo muito interessante, muito rico, que fala do ambiente do compliance, identificação de riscos, prevenção, fraude, todo o assunto relacionado diretamente ou indiretamente com o compliance, que não é a minha vida profissional. O interessante é que, por não sermos ou não atuarmos no mesmo ambiente profissional, acabamos trocando ricamente experiências e troca de experiências de lado a lado, né? Eu lembro que você falou de orientação, né? Eu lembro de uma orientação de um trabalho na Faculdade de Trevisan que envolvia a questão de fraude. E aí o aluno, ele queria falar de perícia, fraude, perícia, fraude, perícia. E aí quando ele foi apresentar a primeiro cronograma, eu falei, ixi, tá complicado. Porque ele falava de prevenção, detecção e perícia. Ele contava a história inteira, ele fazia um recorte inteiro. Eu falei, não, calma, para um trabalho de conclusão de curso, você não pode contar a história do mundo, né? O Big Bang, né? O mundo começou e hoje a gente está em 2020 e a gente conta a história inteira. Era interessante para ele colocar prevenção de fraude, detecção de fraude, perícia envolvendo matéria fraude, né? Segregar essa situação. Eu, em perícia contábil, por meu trabalho na justiça civil, né, e anexos fiscais, fazenda pública, eu não atuo na perícia criminal, na esfera criminal estadual ou federal, não é meu campo de atuação, nunca trabalhei, não que eu acho ruim, mas eu acho que eu vim de uma experiência e a gente busca especialização, né, o foco da especialização. Mas mesmo na justiça civil, eu tive algumas oportunidades especiais de verificação, de adulteração, de fraude, de falta de registro, né, de incompatibilidade daquilo que está na contabilidade com o que efetivamente acontece no negócio. Então, essas situações raras na minha vida profissional acontecem e eu não gosto. Eu gosto quando a coisa está redonda, né? É a contabilidade, movimentação financeira, tem contrato, tem comprovante de pagamento, tá tudo certinho, então a verificação é outra, né? Mas é muito interessante esses casos, né? Sabe, já entrando no assunto, eu peguei um recente que é assim, é o desenho daquilo que não deve ser feito. O negócio é um negócio típico, eu vou falar de um negócio tipo assim, ambiente comercial. Sim. O setor é setor de alimento. Então, eu não vou especificar que tipo de coisa e eu também não estou falando quem é o agente, aonde ele está localizado. Só o milagre, o santo a gente oculta sempre. Assim, então, poderia ser café, padaria, lanchonete, restaurante, no setor de alimento comercial. Uhum. E briga de sócios, né? O sócio saiu, o sócio ficou, e aí tem que apurar tudo. E tinha uma determinação lá que era assim, tinha uma discussão a respeito do balanço, né? Tinha a identificação do patrimônio da empresa, o patrimônio líquido, o que seria devido, né, para cada um dos agentes, no caso específico, o sócio dissidente que estava saindo da empresa, quanto que ele deveria receber, né, da sua participação societária naquela empresa. Ótimo. E o que foi apresentado para mim? Balanço. Ponto. E aí, aquela coisa que deixa o contador arrepiado. Tinha, no meio do processo, 3 balanços diferentes para o mesmo ano. Que beleza. Com resultados totalmente diferentes. No mesmo ano, tinha 3 demonstrativos de resultado do exercício, com valores diferentes. Que bom.
era um fluxo de 3 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, 3 anos. Mas dentre as diversas situações absurdas, tinha isso. Balanço, com valores diferentes, não apresentaram contabilidade, então o balanço ele veio do nada, né, sem nenhum tipo de origem. Bom, da onde veio esses valores? Da onde eles foram constituídos? Aí, para melhorar a história, ou piorar, extrato de movimentação bancária da empresa. Uhum. Aí a gente pegava no extrato, eu fui olhar o extrato como um todo para ver se eu conseguia achar alguma coisa. Aí o Rassi vai começar a entrar em desespero, vai ficar roxo, vermelho. Na movimentação da conta da empresa, não tinha nenhum pagamento de conta nenhuma. Luz, gás, telefone, internet, fornecedor, funcionário, não tinha pagamento de nada. O que acontecia de saída de dinheiro, que poderia identificar uma saída de dinheiro para pagar alguma coisa? Porque a empresa está funcionando, tem movimentação financeira, entra dinheiro, sai dinheiro, mas só saía dinheiro assim, cheque na boca do caixa, saque em dinheiro, então tinha um cheque lá, 7 mil reais, saiu 7 mil reais. Aí depois passou 4 dias, saiu 5 mil reais. Depois passou outro dia, 3 mil reais. Só tinha saída de dinheiro. Agora, para onde vai esse dinheiro? A contabilidade me mostra que pagou um monte de coisa. Eu te amo. Aí eu somei, na tentativa de fazer algo, eu somei todas as saídas de dinheiro. Não batiam com todo o volume de dinheiro que saiu da empresa para qualquer coisa, né? Para pagamentos, para funcionários, para impostos, não batia. Então, assim, era aberração total, completa, absoluta do que se pode imaginar de uma informação contábil. Sim. Agora, isso eu estou falando de uma empresinha, né? De uma empresa comercial, né? De uma empresa do setor de alimentos, mas poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser outro setor, poderia ser comercial de venda de peça, de outro produto, distribuição, qualquer coisa. Agora, como é que se resolve isso? Eu não sei. Né? A minha relativa felicidade é que na determinação para a perícia, foi uma determinação muito específica colocada pelo juiz. Era assim, lógico, a parte que ia ficar com a empresa defendia que estava lá tudo registrado, né? E o sócio dissidente ele tinha para receber tanto, porque estava lá no balanço. Estava no balanço. Okay. E aí a outra parte falando, não, esse balanço não tem consistência, porque a empresa tem caixa 2, porque a empresa tem outras movimentações fora. Então ficava aquela alegação e o juiz, sem condição de olhar aquilo lá, ele determinou uma perícia contábil para verificar a regularidade dos balanços. E aí foi fácil, né? Uhum. Fácil. Precisa de contabilidade para verificar se esse balanço é regular? 3 balanços no mesmo ano? Uhum. Qual é o certo? Tá bom, então eu precisaria de contabilidade. Contabilidade não foi apresentada. Tudo bem. Aí a gente pega extrato de movimentação da conta. Nada bate com nada. Não tem nada que tenha elemento suficiente. Então, mesmo sem informação completa, a minha conclusão foi de que aquele balanço não possui nenhuma consistência técnica, nenhum dos balanços possui consistência técnica com uma série de situações. Agora, a gente não falou... De uma situação fora do que a gente encontra em um monte de lugares, né? A falta de preocupação com as informações contábeis, a falta de preocupação com os registros, com os lançamentos. Talvez algumas pessoas ainda em 2020 achem que contabilidade é bobagem, controle é bobagem. Para que isso? Eu sei que o meu negócio dá dinheiro. Como assim? Né? Um negócio, ele não dá dinheiro, ele dá lucro, ele dá prejuízo, né? Ele pode ter movimentação, ele pode ter uma entrada de recursos, mas a gente só vai saber se aquilo tem lucro, tem prejuízo ou ficou no 0 a 0 com informação, com dado, com uma informação confiável, controlada, né? E aí a gente não tem nada se é dessa forma. Eu resolvi já começar rasgando e já contando uma história, porque ela está recente na minha mente, né? Sim. Porque eu não lido com compliance, não lido com riscos, com fraude, com prevenção, detecção, com nada disso, que é o dia a dia dos colegas, como o professor Marcos Assi. Mas essa historinha, que é uma historinha, ela parece daquelas historinhas assim, contadas, mas ela aconteceu comigo, né, de verificação disso.
que mostra onde o mundo errado está, né? E que não é um meio termo, não, isso aqui foi uma retirada e aí faltou o registro disso. Não, está tudo errado, né? Desde o princípio básico, né, da questão do respeito à condição da entidade, né? Pô, isso aqui é uma entidade, isso aqui tem que funcionar. Então, ela tem receitas, ela tem despesas, ela tem uma série de perspectivas de desembolsos futuros, desembolsos imediatos, dinheiro em caixa, dinheiro no banco. E o que acontece? Se aquilo não funciona contabilmente, se aquilo não funciona enquanto registro, quando os sócios vão brigar e um deles vai embora, quanto ele tem para receber? Sim. Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Né? Vira um exercício de ficção, vira um exercício de alucinação, de imaginar o quanto deve ser aquilo lá. E aí, aqueles agentes que pouco prestigiaram o controle, né, a organização, toda aquela monte de besteira que a gente fala, né, um monte de besteira que o Marcos Assi fala, é bobagem, isso é bobagem, né? Quando chega na hora do ver, né, na hora da situação, fala, e aí? Quanto essa empresa vale? Eu não tenho a mínima ideia. Eles, menor ideia ainda, cada um tem o seu exercício de ficção individual. Um acha que o negócio vale 1 milhão, o outro fala que não vale nada. Como é que alguém vai provar o quanto é e como é que funciona aquilo lá? Eu, na função de perito, eu não sou contador que vou fazer a contabilidade da empresa, é responsabilidade da parte, né? E eu entrando no assunto, já entrando num assunto talvez polêmico, numa dessas ocasiões, nessa específica também, mas numa dessas ocasiões em que tenta se desprestigiar a informação correta, um dos agentes chegou num processo e falou assim, não, mas contabilidade não é obrigatória, não é obrigatório ter contabilidade. O engraçado é que quem fala isso é um advogado que está lá assinando uma petição. E causa estranheza que o advogado que não saiba que a obrigatoriedade do registro contábil no Brasil está no Código Civil, não é num manual de contabilidade, está no Código Civil, é lei federal. Então, o Código Civil, ele regulamenta, ele organiza toda a relação dos agentes na sociedade. E ele coloca lá, né, que a empresa é obrigatória que ela tenha registros contábeis, não é facultativo. Não quero, minha empresa é pequenininha. Não, minha empresa eu sei controlar, então eu não preciso de registro, não preciso de nada. Não, antes da pessoa querer ou não querer, ela é obrigada a, né? Então não é facultativo, né? Eu resolvi que eu não quero. Eu acho bobagem. Paulo, até interessante você falar isso, por exemplo, minha empresa está no Simples Nacional. Eu tenho contabilidade dela. Eu mando todo mês para o meu contador os processos contábeis, o que eu paguei, qual é o nome. Eu mando a classificação contábil para ele registrar lá. Porque a hora que eu, por exemplo, agora eu estou fazendo uma operação, o cara me pediu um balanço meu. Eu tenho um balanço. Entendeu? Eu tenho todas as informações, os comprovantes estão todos aqui. E isso é interessante que você falou, porque assim, ó, até aproveitando, essa semana saiu no site do Âmbito Jurídico um artigo meu falando sobre a importância dos controles internos e contábeis. E foi o pessoal do Âmbito Jurídico que pediu um artigo para falar sobre a importância dos controles internos e contábeis. Porque isso que você está falando é tão intrínseco para a gente que trabalha com isso, que tem essa necessidade, mas as pessoas acham que não precisa. Né? Numa hora dessa, tem até um outro artigo meu de muitos anos atrás que diz assim, como desmotivar teu sócio, tá? De tanto fazer trabalho de perícia de separação de sócio, eu acabei escrevendo um artigo, como desmotivar teu sócio, que falou assim, que sociedade igual casamento. Como que é? Sociedade igual casamento, no começo é tudo lua de mel. E com o passar do tempo vão aparecendo os defeitos, aí se você não ajusta, os defeitos vão crescendo, né? Então, essa questão até da cisão, da incorporação, como que funciona essa bagunça toda, as pessoas elas não pensam lá na frente que, de repente, a sociedade dá certo, eu vou ter que prestar conta pela participação da pessoa. E como que eu vou fazer isso? Né? Eu dei aula na FECAP, no curso de auditoria, lá com o professor Emerson, eu falava sobre gestão de riscos em fusão, cisão e incorporação. Os alunos falam assim,
O senhor dorme? Eu falei assim, eu durmo, quem faz essas porcarias aqui que não dorme. Ou não deveria dormir, né? Porque é muito interessante o que você está falando, assim, eu vou alucinando aqui, né? Porque a gente sabe como que funciona isso. E é interessante isso, até porque a professora Márcia, né? Nossa amiga, né? Pessoal, tá passando até por uns momentos complicados, a gente está torcendo para ela passar por tudo isso. Márcia, um beijo para você, você vai superar, que você é mais forte que tudo isso. Vai sim. E quando ela me procurou para dar aula de compliance para o curso de perícia, eu falei assim, caraca, bicho. Ela falou assim, não, sabe o que aconteceu? Quem me indicou isso foi o Paulo. Exatamente. Né? E foi muito interessante, porque quando eu comecei a falar sobre isso, teve uma aluna até que chegou e falou assim, não, professor, como que eu faço perícia disso? Eu falei assim, mas você sabe o que é compliance? Não, então segura, calma, deixa eu explicar o contexto. Como que você vai fazer uma perícia de corrupção se você não sabe o que tem lá para comprovar se a empresa faz ou se não faz? Se é lavagem de dinheiro, como que você sabe se a empresa se precaveu, se ela fez o seu código, política, como que ela faz os seus processos internos? Nossa, o povo começou a ficar alucinado, né? Que foi uma das últimas aulas presenciais que nós tivemos, né? No começo desse ano. Exato. E aí, quando eu fui dar aula para eles de mercado financeiro, por indicação sua também, né? Só os melhores. Aí, quando eu falava sobre esse assunto, eu atrelava a questão da aula de compliance. Teve aluno que falou assim, caraca, eu não tinha percebido isso. Falei assim, exatamente, se vocês não entenderem todo esse processo, que é uma das questões agora que a perícia precisa entender mais, né? Porque não é só o contábil financeiro, né, Paulo? Hoje tem uma estrutura muito maior para você entender na questão da perícia, né? E esses casos, às vezes, até facilita para a gente, né? Entender o quão a gente precisa estudar sobre o assunto para implementar, né? E dentro dessa questão que você falou, deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui que me passou o seguinte. Vamos pensar assim, nós começamos já contando os casos aqui, né? Que o Paulo já começou. Sim. E eu fiquei... não, eu achei lindo, tô amando de paixão. Vamos pensar o seguinte, porque até outro dia me perguntaram, só vejo vídeo para analista, para especialista, né? De compliance, controles internos e risco. Você não poderia gravar um vídeo para nós, explicando como que a pessoa pode se tornar um especialista nisso, né? Um analista, porque só fala especialista, ninguém fala do analista, o cara que começa analista, né? Eu comecei analista contábil, para depois virar supervisor de contabilidade e virar contador, então tem uma passagem para isso, né? Como que a pessoa pode, como me tornar um perito? Até porque isso é uma coisa que você fala muito, eu sei disso, para os alunos. Explica para o meu povo aqui, que vai assistir a gente, como que ele se torna um perito? Vai. Como o nosso ambiente ele possibilita descontrair, né? É tranquilo, aqui é vontade. Aqui a gente falou bobagem, pede desculpa, entendeu? Nós não vamos fazer... a gente nem pede desculpa. Como a gente está num ambiente amistoso, descontraído, não sisudo, né? No ambiente sisudo a gente já fala todo o ritual, né? Mas a primeira descontração é leia Paulo Cordeiro de Mello, né? Faça cursos com Paulo Cordeiro de Mello. A descontração primeira é essa, né? Mas como se tornar, né, um profissional que atua em perícia, e isso pouca gente fala. Eu lembro quando eu lancei o livro em 2013, eu tenho uma biblioteca, você está me devendo uma visita aqui no escritório, se bem que agora não dá para vir, né? Depois, lá no escritório que eu estou pertinho, eu tenho eu entrei num quase, eu não vou falar que é vício, mas eu criei um hábito de buscar livros de perícia contábil. E eu já passei dos 100 livros de perícia lá. Tem de tudo. E aí eu virei quase viciado mesmo em buscar. Então pega a obra antiga, pega a primeira edição, né? Então tá lindo, maravilhoso lá, cheio de livros. E quando eu fui lançar em 2013 o Perícia Contábil, eu percebi que os livros não falavam, como é que eu começo? Onde que bate na porta? Fala-se muito assim, o perito é nomeado pelo juiz e ele vai fazer lá uma perícia. Legal.
E aí que ele é nomeado pelo juiz? Como é que o juiz nomeia? Como é que ele vai estar lá? Como é que ele vai saber que ele está lá? O que ele precisa se preparar para esse evento? Né? E tinha um curso aqui em São Paulo, que eu não sei se ainda é apresentado, em que o professor basicamente ensinava a como entrar. Depois ele não ensinava como o cara sair da história. E aí, vez ou outra, eu recebia chamados, né? O pessoal acha que eu sou psicólogo, eu sou coach, né? Paulo, pelo amor de Deus, eu fui nomeado na perícia e não sei o que fazer. Então, a gente tinha duas situações ruins. Uma é, a pessoa te joga e fala, vai lá, vai, faz o cadastro e vai lá que você vai ter trabalho. Ou outro que chegava e falou, olha, quando você for nomeado, você tem que fazer isso e isso e isso. E ninguém juntou essa história, ninguém tinha a coragem de falar, olha, você precisa entrar aqui, e quando você entrar aqui, você vai ter que fazer essas coisas. Então, eles jogavam tudo nos extremos, e não falavam lá o miolo. Lá em 2013, lá no livro Perícia Contábil, eu coloquei naquele momento, e funcionava naquele momento, uma recomendação, um provimento do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, que falava do cadastro, da habilitação na justiça, a entrega do currículo, certidões, uma declaração de que o perito não tinha vínculo de parentesco com o juiz ou com os serventuários daquela unidade. Era um provimento, começou no 755/2001, depois evoluiu, 797/2003. Isso aí teve uma evolução, né? E hoje, com o novo Código de Processo Civil, mudou muito essa figura. Né? O artigo 156 do novo Código de Processo Civil trata de cadastro de peritos. E aí é o primeiro passo para a gente pensar da inserção do profissional no mercado e no principal ambiente de mercado, que é a justiça. A justiça é a principal demandante de trabalhos de perícia. O profissional que quer atuar na função de perito, ele tem que fazer o seu cadastro no portal do Tribunal de Justiça, a qual ele pretende atuar. Aqui em São Paulo, a gente está em São Paulo, tem um cadastro no Tribunal de Justiça de São Paulo, a pessoa vai lá, preenche os seus dados, coloca as informações e ele entra dentro de um banco, né, de dados, de informação. E os juízes, quando eles vão nomear, o juiz nomeia aquele profissional de sua confiança, desde que esteja no cadastro. E quando os juízes não têm um perito, eles têm essa base de consulta. Então, esse é o primeiro passo, é se colocar. Agora, não é o passo único, porque a pessoa, para ela se colocar lá, ela tem que saber o que ela vai fazer, o que ela vai vivenciar. A história que a gente sempre conta, e ela é uma história básica, é quando chega uma perícia, o perito tem que saber qual que é o objeto do seu estudo, o que ele vai olhar, e qual é o objetivo do seu trabalho, aonde ele quer chegar, onde querem que ele chegue, né? Então, as situações são das mais variadas possíveis, não tem, assim, um plano de voo. Perícia contábil você faz assim. Não, cada perícia contábil é uma realidade, é uma situação a ser enfrentada. Então, colocando como exemplo aí, prático, objetivo do primeiro assunto que a gente tratou hoje, da dissolução de sociedade. Naquele processo, tinha uma discussão em relação aos resultados que estavam lançados no balanço. Então, o juiz determinou a perícia com a finalidade de verificar a regularidade do balanço. Então, qual que é o objeto do estudo? O objeto é balanço. Ele vai olhar balanço, ele vai olhar registro contábil. E qual que é o objetivo da perícia? Verificar se aquilo está regular. Agora, para o profissional que vai verificar a regularidade, ele precisa entender o que é um balanço. Ele precisa entender e compreender da onde vem o balanço. Ele precisa saber que o balanço ele não é construído do nada. A pessoa chega de manhã, vou lá, passivo, ativo 10 mil, caixa, banco, história foi colocar 100 mil. Não, ele não cria da cabeça dele. Aquela informação vem de algum lugar. Algum lugar é contabilidade. Não, você não é magia, né, cara? Não, tá aqui o balanço. Tá aqui o balanço. Tá bom, querido, mas o balanço ele não é criado do nada, né? Os americanos falam out of the blue, não veio do nada. Não, ele veio de algum lugar, né? Então, o profissional, o contador sabe disso. O contador, Paulo, eu te amo, Paulo. Você é fantástico, Paulo. Eu te amo, cara. Pode ter isso na sua cabeça. Né? Talvez um biólogo não saiba disso. Talvez um médico não saiba disso. E não tem nenhum demérito, nenhum problema. O médico sabe de coisas importantíssimas, o biólogo sabe de coisas importantíssimas.
Agora, de balanço, de registro, de informação contábil, a constituição de um balanço, do que é um balanço regular, do que é um balanço irregular, nós, profissionais da contabilidade, sabemos ou devemos saber. Então, se eu sei contabilidade, se eu entendo de contabilidade, se eu fiz o meu cadastro no tribunal e o juiz nomeou o perito para estar naquele ambiente, e ele leu o despacho senador, ele leu o que o juiz determinou, ele vai saber o que fazer. É uma preocupação de saber aonde está e por que está ali. Você está num processo. O processo tem um problema de briga de dois agentes em função do tal do balanço patrimonial, né? E verificar se ele está certo ou está errado, se ele é regular ou irregular. E aí a regularidade, ela se dá por uma série de fatores, e a irregularidade se dá por uma série de fatores. O bom, talvez, nesse caso de exemplo, que é o exemplo do dia, é que ele era tão irregular que é fácil você mostrar a irregularidade. O problema é quando ele tem uma aparência de regularidade maravilhosa, né? Tudo bate com os extratos, tem comprovante de tudo, tem contrato de tudo, você fala, nossa, ele é regular. E aí é que está o problema, né? Coisas que o nosso mestre Marcos Assi conhece muito bem, né? Depois eu conto uma outra história. Se você quiser que eu entre na história de fraude, eu conto outra, e essa é maravilhosa. Não, é bom entrar, nós estamos aqui para isso. Eu acho que eu já contei isso, mas em sala de aula, né? Daqui a pouquinho a gente conta de uma questão de fraude, e da minha última conversa com o advogado sobre a fraude, né? E ele abriu o olho desse tamanho na hora que eu fiz uma pergunta para ele. Mas o tornar perito é isso, querer trabalhar naquele ambiente, saber como é que você entra, mais do que saber onde entra, como sai, né? Como é que eu vou fazer o meu trabalho? Sair daqui, sair feliz e deixando todo mundo satisfeito. No caso, deixando o juiz satisfeito, pelo menos, porque ele vai ter uma informação que fala, legal, então isso aqui é irregular, isso aqui não tem sentido. E aí pode ser que um agente ou outro não gostem, mas o problema é deles, não é mais nosso. Você sabe que quando eu fiz a minha pós na FECAP, que foi em auditoria interna e perícia, isso foi, deixa eu lembrar aqui, 2004, 2005, né? Então, entrei no final de 2003, passei 2004 todo, e um pedaço de 2005, foi quando eu apresentei meu TCC, né? Que foi justamente auditoria interna na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que foi parar na biblioteca do Banco Central. Só isso. Chique, tá? Chique. Só isso. Foi a primeira publicação que chegou em algum lugar, né? Importante. Então, porque naquela época não tinha os livros do Paulo Cordeiro de Mello. Eu usei muito o Remo da Lazana. Sim, foi meu professor, inclusive, lá na FECAP. Um baita de um livro dessa grossura, livro pesado, né? Grosso. Nossa, tá. E aí, quando entrou na questão de fraude no livro dele, eu cheguei para ele e falei assim, professor, posso ajudar o senhor aqui? Né? Ele falou assim, como? É que tem umas coisas aqui que precisa ser melhorada na questão de prevenção à fraude, né? Principalmente de mercado financeiro. Eu falei assim, por quê? Porque eu trabalho no mercado financeiro, né? Cara, eu mandei um monte de sugestões para ele, né? E depois ele fez uma atualização e depois até falou para mim. Porque foi engraçado, porque assim, quando eu fiz isso, falei, cara, vou ser perito, né? Mas o que eu falei? Eu não vou ser perito, eu trabalhava no banco. Como que eu ia ser um perito para me deslocar? Então, o que eu fiz? Eu fiz parceria com os escritórios de contabilidade que precisavam para assuntos específicos de alguém que entendesse. Então, eu acabei fazendo trabalho para outras pessoas, né? Eu aprendi a fazer laudo pericial, né? Fiz o primeiro, ficou muito ruim. A pessoa me ensinou como fazer. Aí eu fiz o segundo, melhorou. E com o passar do tempo, fui melhorando o processo. Eu cheguei até ter a carteirinha de perito judicial do Estado, né? Da PGESP. Eu falei, não, eu vou migrar para esse negócio. Mas a minha vida, ela mudou para um processo totalmente outro, né? Que essa questão do compliance, da governança, o risco apareceu na minha vida. Eu falei assim, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Então, optei mais por isso. E é interessante isso você falar sobre fraude, porque, assim, às vezes a gente se depara com documentos, com modelos, tudo muito bem estruturadinho, só que se você não entender
os detalhes. Às vezes você não consegue perceber onde a fraude está inserida, né? Você sabe que às vezes as pessoas já me chamaram de dedo podre, né? O cara acabou de mostrar um relatório para mim, eu olho um número, olho outro número e falo assim, eu quero a informação disso, disso. Aí os caras fazem assim, ó, olhando para mim assim, ó, olhando assim, tipo, o cara já achou só de olhar o balanço. Eu falei assim, cara, tem uns números que não batem. É trazer a informação, você descobre. E aí você comentou sobre, falar sobre questão de um exemplo de fraude, Paulo, dá um exemplo para o povo aqui, para esse povo achar que eles são bambambam no negócio e vão descobrir que precisa melhorar muito. Zé, a questão da fraude, você é a melhor pessoa para falar disso e para falar dos exemplos. Tem situações em que ela não está evidente ou plenamente evidente. E aí é o grande drama, é muito difícil a gente encontrar o erro, a fraude, né, quando ela é muito elaborada. Eu passei por uma questão, na verdade eu passei por alguns processos tributários, atuando como perito, em que tinha a discussão da declaração de inidoneidade do fornecedor, né, quando tem o aproveitamento de crédito tributário de ICMS. É um processo típico, é um processo já bastante difundido, acontece. Qual que é o evento? Que num desses processos, de novo, eu fiz um monte, né, então eu não estou identificando quem é o agente, né, não tem qualquer tipo de divulgação, apesar do processo não ser sigiloso, mas a gente resguarda a informação. Informação genérica. É informação genérica com conteúdo, vai. Isso. Então, assim, uma indústria em São Paulo, né, comprou produtos de um outro estado, né, e aí recebeu esse produto e se creditou de ICMS que tinha sido recolhido lá, né, pela cadeia produtiva, né, tinha toda a condição tributária aplicável. Bom, maravilha. O fisco, ele declarou o fornecedor inidôneo. Então, ele declarou assim, esse fornecedor não existe e essa operação é uma fraude. Fraude ao fisco. A empresa defendia que não. Eu comprei o produto, eu recebi o produto, eu coloquei na minha cadeia produtiva, eu me acreditei de ICMS, se o fisco declarou que ele é inidôneo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Naquele momento que eu comprei, isso aconteceu. Então, tem dois lados, era um processo judicial acontecendo, com duas verdades sendo enfrentadas. O fisco falando, o fornecedor não existe, né? Essa nota, essa transação é falsa, é uma fraude, e então ele não tem, o cliente não tem o direito a esse crédito. E a indústria, aqui em São Paulo, reafirmando que toda aquela operação tinha acontecido. E aí chegou no momento da perícia. E o que a perícia precisava verificar? A regularidade da operação. E aí, professor Marcos Assi, o desenho era maravilhoso. Tinha nota fiscal, tinha comprovação de transporte, tinha comprovação de entrega, tinha registro no estoque, tinha movimentação de controle de ICMS, de aproveitamento, e tinha uma coisa sensacional. Tinha o comprovante de pagamento de imposto na origem. Mais do que isso, tinha extrato bancário da conta da empresa aqui em São Paulo pagando pelo produto. Comprovante de pagamento. Tinha tudo que você pode imaginar. Nota, transporte, estoque, controle do ICMS, saída de dinheiro da compra aqui com o mesmo valor da nota de compra. Comprovante... Você pega o manual da operação, tá todos os tiques, tudo certinho, passo a passo. A gente olhava o desenho da operação, ela estava perfeita, não faltava nenhuma peça. Mas eu fiquei muito incomodado. Mas como é que o fisco declarou que isso não existe? Que essa empresa não existe? Tirou foto lá do endereço, um tempo depois, não foi exatamente no mesmo momento, mas um tempo depois, era um prédio todo abandonado, né? E o fisco insistindo, olha, não foi pago esse ICMS lá na origem, essa empresa não existe. Eu fiquei, caramba, como é que a empresa não existe?
como é que o fisco fala que não recebeu o ICMS lá, né? O outro estado fala, não recebi, não tem esse dinheiro aqui. Então, não recebeu, como é que faz o aproveitamento? E eu fiquei desenhando, e pensando, e testando, né? E tá bom. Aí eu peguei o extrato de movimentação da conta, né? E verifiquei a saída do dinheiro. Bom, saiu o dinheiro, mas no extrato não fala para onde foi o dinheiro. E aí eu fiz um apontamento no laudo e escrevi que todos os elementos, né, descritivos da operação estão corretos. E aí eu fiz a descrição de tudo, né? O único apontamento é o valor de pagamento da nota não pode ser confirmado se ele foi efetivamente direcionado para o fornecedor. Eu fiz só essa ressalva. Falei, olha, a única coisa que eu não consigo confirmar é que o dinheiro de saída daqui, ele foi para pagamento desse produto. E eu não tenho como verificar no fornecedor se ele recebeu esse dinheiro, porque de fato ele está fechado, hoje não existe, né? E eu coloquei esse ponto. Em cima disso, o fisco sapateou em cima, não de mim, mas da parte, né, da indústria, falando, o perito está mostrando que não tem como confirmar. Isso é evidência de fraude, evidência aqui e tal, e virou uma confusão. E aí veio uma manifestação da empresa aqui em São Paulo, falando, olha, você tem que esclarecer por que você disse isso, porque aqui na conta tem a saída do dinheiro. Então você vai ter que confirmar que esse valor foi pago. Aí foi lá no meu escritório, quando a gente tinha evento de reunião, eles pediram a reunião comigo. Falei, tudo bem, transparência. Veio 3 advogados, 2 assistentes técnicos, contador da época, encheu a minha sala é pequena. Falou, Paulo, o negócio é o seguinte, você não pode falar que a operação não aconteceu. Eu falei, não falei que a operação não aconteceu. Eu falei que essa saída de dinheiro, essa eu não consigo confirmar que efetivamente ela foi como destino. Não, mas está aqui, está no extrato da conta, tem lá na época, era antes do plano real, estava lá um valor grande, né? Sei lá quantos milhões de pagamento. Aí eu respirei fundo e falei, tá bom, doutor, saiu um dinheiro da conta. Ok, para onde ele foi? Aí o advogado falou, foi para o fornecedor. Tá bom, como é que você me confirma que isso aconteceu? O extrato. Aí eu falei, tá bom, o extrato tá aqui. Tantos milhões, saída. Saiu. Você me comprova a saída, não o destino. Não a chegada. Não a chegada. E se esse dinheiro, se essa operação, eu não estou falando que ela foi fraudulenta, mas se essa operação foi fraudulenta, tudo foi fraudado. Assinatura de quem entregou o produto, ou qualquer pessoa poderia assinar. Registro de entrada, pessoa poderia registrar que entrou, né? Nota fiscal, compra-se uma nota, falsifica-se uma nota e fez a saída. Comprovante de pagamento do imposto. Aí, quando eu fui falar do comprovante do imposto, eu lembrei, e isso eu tinha colocado no meu trabalho. Tinha 2 aspectos, Assi. E esses aspectos, quando eu falei para o advogado, ele deu 2 passos para trás. Como o comprovante de pagamento do imposto, ele estava sendo discutido porque o cliente falou, o fornecedor pagou o imposto, e o fisco estadual da origem falou que não recebeu, e tinha o comprovante juntado no processo, o juiz determinou de ofício que o banco, lá onde foi feito o pagamento, ele confirmasse qual tinha sido o destino do pagamento daquele imposto. E veio a resposta do banco. Marcos, quer chorar? Resposta do banco. Na verdade, é um banco estadual, que depois ele foi incorporado, né? E agora é um banco comercial. Tem várias ocorrências dessa no país. Mas veio uma notícia, essa eu me arrependo mortalmente de não ter tirado foto e guardado, colocado na parede do escritório aqui. Se eu um dia puder acessar de novo o processo, eu vou tirar foto. Declaração do banco. Esse comprovante de pagamento, ele está com a chancela, então era lá feito no caixa. Ele está com a chancela de uma máquina número tal que foi roubada numa agência que já não está mais em funcionamento da rede bancária do nosso banco. Então, aquele comprovante juntado no processo era um comprovante que foi feito uma fraude de chancela de pagamento. E isso atestado pelo banco. Nunca viu isso? Eu nunca vi isso, também nunca vi isso. Pois é, eu vi só essa vez.
Eu vi só essa vez. Eu já vi várias vezes. Mas é a primeira vez que eu vi, e eu vi esse documento dentro de um processo judicial. Sim. Fraude, né? Então eu cheguei para ele e falei, doutor, tem aquele problema lá do pagamento do imposto, né? Que era um documento falso. Agora, eu não estou falando que a operação foi falsa, só estou lembrando disso. Agora, como o senhor insiste que o pagamento foi feito, que pelo menos o pagamento do cliente foi feito, e ele teria talvez a idoneidade, porque ele fala, poxa, se o fornecedor fraudou lá, a culpa não é minha, eu paguei pelo produto. Então, o advogado da empresa aqui em São Paulo, ele fala, olha, então a empresa é idônea. Eu falo, então tá bom, então vamos olhar esse extrato. O que tem nesse extrato? Uma saída de dinheiro. Para onde ela vai? Eu não sei. E ele fala, não, vai para o fornecedor. Tudo bem, doutor. O senhor quer acreditar nisso? O senhor acredita nisso? Agora, eu não tenho confiança. E não é porque eu quero acreditar que a empresa é criminosa, que o advogado é criminoso. Não, não é isso. Eu preciso de uma confirmação. Ele insistia. Eu falei, tá bom. Para onde foi, o extrato não mostra. Agora, como é que você vai poder me comprovar e poder convencer ao juízo? Faz a mesma coisa. Oficia ao banco e pede ao banco indicar qual o destinatário. Pede aquela quebra de sigilo bancário, pede ao Banco Central que verifique a conta destino de quem é a conta. Porque daí fica fácil, né? Se o banco falar, não, essa transferência aqui foi para essa conta número tal, essa conta número tal é desse fornecedor. Bom, então foi. Sabe o que aconteceu depois disso? Nada. Não aconteceu nada. Eu tive essa reunião, expliquei isso, fiz a minha manifestação no processo, olha, eu preciso saber qual é o destino desse pagamento para verificar se ela foi para o fornecedor ou se ela foi para outro agente. E depois que eu fiz essa manifestação, e aí os advogados iam se manifestar, as partes iam manifestar, inclusive essa parte ia poder ter a oportunidade de escrever, não aconteceu nada. Ninguém nunca mais me chamou, não fiquei sabendo de nenhuma juntada de comprovação de nada, e isso já tem mais de 2 anos, não aconteceu nada. Então é assim, a fraude, eu não sei se aconteceu fraude lá, mas se eventualmente aconteceu uma fraude lá, e eu não sei, ela é uma situação sofisticada, né? Agora, se não aconteceu a fraude, eventualmente, se for apresentado um documento, um comprovante que mostre o destino, vai mostrar que o cliente agiu de boa fé e fez tudo certo, e o fornecedor, eventualmente, tem alguma situação equivocada, não pagou imposto, alguma outra coisa do tipo. Agora, a gente tem... Eu chamo operação fora do padrão, assim, sabe? Para não falar que fora do padrão, né? É ilícito, não, é uma operação, no mínimo, fora do padrão. E aí, vou analisar. Pode ter acontecido. Sim, porque assim, interessante você falar isso, Paulo, porque assim, eu estava até lembrando da aula que eu dei para o pessoal lá do curso de perícia, né? Que era perícia financeira, né? Então, pessoal. E quando eu falei sobre lavagem de dinheiro, né? E eu já tive casos de pessoas que falaram que eu sou louco, né? Que eu falei sobre ramos de atividade que pode lavar dinheiro. Você conhece essa história? Vamos abafar aqui o caso. Cara, assim, as operações, elas têm cara de operação lícita dentro do padrão. Você tem que analisar o processo, a forma, né? Que eu falei até pro pessoal. Não é frase minha, tá? Eu tô só reproduzindo. Você quer entender? Siga o dinheiro. Entenda a origem dele, né? Siga o fluxo dele, que você vai entender o processo, né? Porque, assim, as pessoas, quando cometem fraude, cometem lavagem de dinheiro, elas são muito bem orientadas de como tirar esse fluxo, tirar aquela rastreabilidade, né? Então, esse é o grande problema. Se você não é um especialista que entenda um pouco da parte de gestão, né? Eu falo em controle interno, eu falo muito de gestão. Se você não entende a gestão do negócio, você não vai entender como fazer controle interno e como a sua contabilidade vai ser impactada. Semana que vem eu vou ter uma live com o pessoal da FECONTESC, falar sobre a importância dos controles internos e contábeis na gestão do negócio. Porque se todo contador participasse, estou falando contador interno, né? Não quem tem escritório, o que tem escritório, coitado, ele também precisa
calçar melhor para esse processo do cliente que ele está prestando serviço. Mas o cara que é contador interno, ele deveria participar de toda implementação de controles internos dentro do negócio. Porque tudo que ele fizer vai aparecer na contabilidade. Ou às vezes também não aparece, né, Paulo? Que ela some, né, no meio do caminho. Eles deveriam estar mais inseridos nisso, porque eles teriam mais segurança, né? E por que às vezes acaba acontecendo uma contratação de um perito, seja um perito técnico para fazer na empresa mesmo, ou num processo judicial que você precisa chamar o perito, né? Porque as duas partes sempre têm razão, né? E você tem que olhar os dois processos, esse que é o principal nicho disso, né? Porque todo mundo tem razão. Aí que nem que você fala. Um está acusando que não pagou, o outro está falando que pagou. Então vamos analisar, né? Quem é quem nessa história. Verificar e se aconteceu como não aconteceu, né? Exatamente. Então, assim, entender melhor esse processo, né? Porque, assim, não é fácil. E o perito, ele tem que ter alguns domínios. Eu tenho falado muito, até aproveitando, sobre que tem muita gente falando agora sobre investigação, compliance investigativa. Eu falei, gente, é investigação de compliance, não é compliance investigativo. Calma, vocês estão querendo uma coisa criminal. E o cara tem que ter técnica para fazer perícia. O cara tem que ter técnica para fazer investigação. Não é qualquer um que tem que fazer isso, né, Paulo? Porque senão você pode acabar com toda a prova do negócio se você fizer mal feito, correto? Sim, exatamente. Se o seu levantamento não tiver embasamento, você acaba com tudo. Você, ao invés de ajudar a justiça, a gente acaba até atrapalhando. E, assim, rapidinho, assim, sem contar nomes, nada. Você já precisou ajudar pessoas que fizeram laudos, mequetrefe, e se ele não fizesse o ajuste, teria problema na justiça? Você já teve que ajudar alguém assim? Algumas vezes. E assim, fez um negócio que ela não tinha mínima técnica, nada, fez um serviço. Sim. Principalmente, a gente fica triste, assim, por falta de discernimento, por falta de leitura básica, né? Então, assim, a preocupação básica, você está aqui para quê? O que você veio fazer aqui, né? E isso está descrito, né? O profissional em qualquer ambiente, nosso ambiente, que é um ambiente mais testado, né? Na perícia ou nos trabalhos de auditoria, você é testado para verificar o que aconteceu ali. Não dá para simplesmente falar, isso aconteceu. Tá bom, mas aconteceu? Por que você está com tanta convicção que aconteceu? Tá lá no balanço, então tá no balanço, aconteceu. Espera um pouco. Se estão discutindo a situação ali, é porque pode ser que ela não tenha acontecido, né? Então, alguém falou que aconteceu, alguém falou que não aconteceu. Então, ambos estão com a razão, até que se prove ao contrário, até que se verifique o que efetivamente está ali. E isso abre um espectro de discussão, um espectro de testagem enorme, né? Então, o profissional, para os ambientes técnicos de atuação, seja auditoria, seja controle interno, seja perícia, a sagacidade, a sensibilidade, o cuidado, o critério tem que estar na ordem do dia. Não é assim que alguém entregou um papel de pão para você, tá lá, pago, valor pago, tá pago. Tá pago, mas quem pagou, pagou como, pagou aonde, cadê a comprovação, né? E isso cria-se todo o ambiente de risco, de dificuldade, né? Eu quero acreditar que o principal problema dos profissionais que atuam nas nossas áreas, né, os maus profissionais ou os profissionais despreparados, é aqueles que não estão atentos a todas as informações e tudo que está na sua frente. Então, não pode ter aventura, não pode ter descuido, né? A gente é muitas vezes convidado para o descuido, né? A gente é muitas vezes convidado para a facilidade. Alguém chega com um papelzinho para você, tá aqui, olha só. Aí você fala, legal, então isso para mim já está suficiente, né? E não pode, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quem mexe, eu mexo muito pouco, eu estava contando alguns causos aqui muito especiais, muito específicos. Graças a Deus, no meu dia a dia, não existe esse caminho para a questão de fraude. Muitas vezes é questão contratual. Eu entendo que é essa taxa, eu entendo que aquela, substitui uma pela outra. Então, é um embate, né, de direito, né, do que é certo ou errado. Mas não há
isso foi pago, isso não foi pago. E aí a gente foi, agora eu vou ter que descobrir, seguir o dinheiro, né, que nem você comentou, seguir o caminho dos valores, e isso é um ambiente, para quem lida com isso de maneira profissional e plena, né, quem se dedica à perícia contábil especializado em fraude, em adulteração, ou quem está na auditoria interna, na detecção de fraudes ou na prevenção de fraudes, que são duas técnicas completamente diferentes, né? Você vai estabelecer os critérios para prevenção de fraude, você já tem uma cabeça pensante no que pode acontecer de problema lá na frente. E a prevenção, né? E a detecção puxa, agora a coisa já aconteceu, ou pode ter acontecido, eu vou ter que tentar. Então, cada profissional tem a sua técnica, tem a sua perspectiva de atuação e tem que saber o que está fazendo ali. Você falou das nomenclaturas, mas não são só nomenclaturas, né? Infelizmente, nos mercados que a gente atua, tem muita aventura. Então, tem muita gente que faz um curso online e aí já sai vendendo mundos e fundos e perspectivas, etc. Porque eu faço e aconteço, depois chega alguém com um trabalho para você e você fala, nossa, mas como é que você chegou nessa conclusão? Sim. Aí a pessoa vai responder e ela gagueja, porque ela não sabe nem de onde ela tirou aquela informação. Exatamente. E isso é perigoso, a gente precisa ter o senso crítico apurado, cuidado, critério, né, a organização de informação para afirmar que algo aconteceu ou não aconteceu, né? E na perícia tem um ambiente muito confortável, sabe, Bias? Eu muitas vezes eu coloco assim, eu não sei, eu não posso afirmar que aconteceu ou não aconteceu, porque muitas vezes não tem documento, né? Sim. Tem aquela coisa de, não, pegou fogo. Tá, pegou fogo. Então tá bom, pegou fogo, tem o registro lá do governo, tá bom. Então eu não sei se aquilo aconteceu ou não aconteceu por causa disso, por causa desse fato. E é uma das situações possíveis de conclusão, né? Agora, até a fraude, quando tem o documento queimou, o documento exterior, também acontece, né? Então, a pessoa taca fogo numa série de documentos para depois dizer, bom, tava lá, mas pegou fogo, né? Teve um vendaval. Eu já vi cara que colocou os documentos da empresa dentro do carro, começou a inundar o bairro dele, saiu com o carro, com os vidros abertos, depois inundou tudo, o carro com os documentos dentro. Perdeu o carro com os documentos. Eu estava indo levar os documentos para um lugar, né, com as histórias que só Jesus, né, para perdoar. Paulo, é o seguinte, cara, o nosso tempo já deu aqui, porque assim, o assunto ele flui, graças a Deus, eu agradeço demais. Aproveitando só para finalizar, né? E com essa questão, né, da pandemia, do home office, dessa instabilidade jurídica que nós estamos passando, um dia é uma MP, um dia não é, um dia caça, um dia volta. E, cara, como que a gente vai poder dar um suporte, né, num caso de perícia, se num período a legislação permitia fazer, daqui a pouco ela não permite mais fazer? Como é que a gente faz isso, Paulo? Será que nós vamos ter que marcar outra live nossa aqui para falar sobre o assunto? Acho que dá, né? Vamos falar. Esses dias eu falei teve esses dias, né, a apresentação na Trevisan da perícia contábil em tempos de pandemia. Mas eu acho que é um assunto que a gente pode explorar mais, porque a gente está vivendo sem uma previsão, nós estamos vivendo um momento especial. Então, a pandemia ela gerou um impacto direto objetivo na questão de saúde das pessoas, né, toda a preocupação de saúde, medicamento, tratamento, vacina. Então, esse aspecto a gente não tem ingerência, não tem o que fazer. Mas o impacto econômico, o impacto social e o impacto, quando a gente fala do impacto social, dos comportamentos e das atitudes. Como é que a gente vai trabalhar e como a gente está trabalhando? O ambiente confortável e regular é o ambiente à distância, digital, né? Então, trabalhar com o computador, trabalhar com as informações que possam ser disponibilizadas à distância, mas é uma nova condição, e a gente está aprendendo a como trabalhar nessa nova condição com o barco andando, né? A gente está no meio, agora vamos trabalhar dessa forma. Não, agora você não vai poder mais encostar o seu barco no porto. Não, agora a gente vai ter que trabalhar aqui no meio dessa correnteza e com os recursos que a gente tem disponíveis. Então, sinceramente, é uma nova perspectiva, né?
à distância digital e dentro do que a gente pode administrar, né? Então, vamos aprendendo, cada dia é um novo aprendizado. Você sabe que a ISO 19011, a ISO 19011, que fala sobre auditoria de sistema de gestão, ela já está permitindo fazer auditoria à distância, em alguns casos. Mas aí você tem que ter todo um cabedal de segurança da informação para essas questões, né? Então, a gente vai começar a criar alguns modelos até para dar essa segurança, né? Operacional para os negócios. Paulo, eu só tenho que agradecer a você, tá? Pela oportunidade, pela aula que você deu para a gente, né? Opa. É bom demais ter gente boa ao meu lado, né? Papai do céu, agradeço todo dia. E manda o seu recado para quem está nos assistindo, tá? De esperança e o que você quiser falar. O momento é seu para a gente poder encerrar aqui o nosso processo. A gente encerra, mas você fica aqui, porque assim, quem gostou, dá o like. Quer mais informações? Coloca nos comentários. A gente poder falar, trazer o Paulo aqui outra vez para outros assuntos. E vou trazer com certeza, porque em 1 hora ele só contou 2 causos, ele tem 400 mil causos, então a gente pode fazer umas 200 mil lives, né? Para completar tudo isso. Mas vamos lá, Paulo, seu recado aí para todo mundo. Sim, de novo, agradeço imensamente a oportunidade, é sempre um prazer estar com você. O distanciamento social impede que a gente esteja próximo fisicamente das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente admira. Então, eu lembro que das últimas vezes que eu encontrei com o Marcos Assi foi uma vez no aeroporto, né, e não sei se foi em Goiânia, foi em algum lugar, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. No aeroporto em Belo Horizonte, eu estava em Belo Horizonte, o Assi estava fazendo uma conexão, a gente se encontrou e acabamos tomando um café. E a gente se encontrou também recentemente, no começo do ano, né, nos corredores da Faculdade de Trevisan. Infelizmente, esses 2 eventos hoje, eles são difíceis de acontecer. É muito difícil eu ir para o aeroporto, eu estou me preservando, tentando o máximo possível, porque eu sou o Marcos Assi também, e provavelmente se a gente se esbarrasse no corredor, a gente ia estar lá com máscara, né? Às vezes a gente não ia se reconhecer. Então a gente vive um momento... Dando soquinho, né? Soquinho de mão, né? É um momento esquisito, mas é um momento em que a gente aproveita aí o telefone, as redes sociais, esse encontro maravilhoso, 1 hora em que o Paulo não está dando aula nenhuma, o Paulo está batendo um papo gostoso, agradável com um colega, e a gente acaba compartilhando isso com outros colegas, né? Que o que a gente falou aqui sinalize, abra perspectivas, reflexões para os colegas que atuam em perícia, que atuem na área de fraudes, compliance, auditoria interna, prevenção e detecção de fraude, que são 2 momentos diferentes, sim, né? Então, assim, o ambiente profissional é muito rico, a gente tem muita coisa. Dentro dessa situação de pandemia do Covid-19, as nossas áreas de atuação, elas estão relativamente preservadas, no sentido de que o nosso assunto é importante, o nosso assunto ele tem muita aplicabilidade dentro de diversas situações. Então, relativamente estamos confortáveis no sentido de que a gente tem trabalho e tem o que fazer. Para os novos profissionais, busquem informação, pesquisem as melhores fontes, né? Leiam bons livros, façam bons cursos, troquem informações com os colegas, para que a gente possa evoluir. Cada dia é um dia de aprendizado e, com certeza, nesse encontro aqui de 1 hora e pouquinho, eu aprendi mais do que qualquer outra pessoa, podendo ouvir um pouco o Marcos Assi, podendo refletir sobre os comentários dele em relação aos nossos assuntos, e a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Marcos Assi, um abração forte para você, muita luz, muita energia, muita saúde. A melhor coisa que a gente pode desejar no ano de 2020 para qualquer pessoa é saúde, você tenha muita saúde, e o resto, sucesso, dinheiro, livros, cursos, uma coisa a gente batalha, mas tendo saúde, a gente conseguindo sobreviver e passar por essa fase, vai dar tudo certo. Forte abraço, obrigado. Eu tenho um spoiler para te fazer, tá? Vem mais 2 livros aí. Poxa, Kerry, eu estou com dificuldade de fazer a atualização de um deles, né?
Parabéns, sucesso, e eu quero colocá-los na minha estante aqui. Tem mais dois aí, um sobre procedimentos, processos, né? E revisão, né, de manuais. E tenho aproveitar a pandemia, né? E vou atualizar o meu livro de gestão de riscos também, já com algumas questões da pandemia. E até brinquei que outro dia o pessoal falou sobre a teoria do cisne negro, né? Eu falei que no Brasil nós estamos vivendo a teoria do urubu sem pena. O urubu caiu e está olhando para cima assim. Eu falei, agora como que eu volto? Porque, cara, 5 meses com esse processo que nós estamos passando e com uma tendência de ter mais meses pela frente para a gente fazer essas questões todas, cara, a questão da teoria do cisne negro é pequena perto disso, né? Das possibilidades de risco. Então, a gente segue a luta, né? Sim, exatamente. Do jeito Paulo, que dá, com as armas que a gente consegue ter na mão. Exatamente. Agora, é quase como uma invejinha da sua biblioteca, a gente precisa fazer um livro sobre perícia contábil, fraude, alguma coisa assim. Eu não consegui ainda evoluir isso e eu só posso imaginar fazendo isso com você. Vamos ver se a gente consegue. Vamos depois estudar, já deixar aqui o povo aqui tudo aguçado. A gente pode fazer sobre essa questão de um processo não só da perícia, mas a questão da perícia do controle interno, a perícia de compliance dentro do processo pericial, como fazer esse trabalho, entender os processos. Paulo, é uma boa ideia. Aí a gente coloca esses causos aqui, o causo do comércio lá, que o balanço não bate, o causo da inidoneidade do fornecedor. A gente pode colocar como fazer o processo se a empresa fez o due diligence, se ela não fez, se ela faz gestão de terceiros, se não faz. Cara, tem um campo legal para a gente fazer isso. Vamos pensar assim, sem problema nenhum. Você sabe que eu adoro escrever, até porque uma aluna falou para mim assim: o senhor não tem medo de passar o conhecimento? Eu falei assim: eu escrevi os livros que eu tenho medo de esquecer. Lógico que não, né? Mas também é bom para isso. Também é bom para não esquecer, né? Mas, bom, gente, foi mais uma vez aqui, Marcos Assi Convida, com Paulo Cordeiro de Mello, tá? O LinkedIn do Paulo está aqui. Encontrem, chame ele lá. O Paulo é uma pessoa acessível, uma pessoa do bem, tá? Que faz parte aí do nosso dia a dia. E eu acho que se a gente fosse irmão, a gente não se daria tão bem. Então, é bom o processo dessa maneira. Gente, agradeço a todos que participaram. Vem mais coisas boas por aí. Vamos trazer mais coisas. E a gente se vê. Gente, um beijo. Tchau para todo mundo. Dá um tchauzinho para todo o pessoal, Paulo. É isso aí, gente. Um abraço. A gente se vê. Valeu. Valeu.